Já falei sobre músculo jaca, manga, uva e eu estou mudando hoje a analogia, vamos falar sobre músculo filé ou cupim. Bora pro vídeo. Fala Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre saúde, longevidade e vida modo 1x. Eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos, para te falar hoje de um tema, no mínimo, curioso. Gosto de trazer essas analogias para facilitar o teu aprendizado e colocar em prática com base na tua própria decisão e não porque eu estou dizendo o que é para ser feito. Afinal de contas, responde para mim, o seu músculo ele é filé ou cupim? Da onde que surgiu esse tema? Justamente porque eu vejo pessoas que no seu processo de envelhecimento costumam colocar, digamos assim, a culpa na sua perda de força na idade. Só que, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, não existem coisas da idade, existem coisas que você não fez quando a sua vitalidade começou a diminuir, que é o que acontece por volta ali dos seus 40 a 45 anos. Então vamos aqui para a tela para eu poder te explicar alguns pontos importantes. Você, por acaso, sabia que a perda muscular é comum a partir dos 30 anos? Sim, é isso que realmente acontece. É uma perda que é lenta, gradativa, eu diria até sorrateira. De modo que quando você chega ali por volta dos seus 50, 55, 60 anos, essa perda ela acaba se acumulando a tal ponto de você começar a sentir o que as pessoas conhecem, entre aspas, como o peso da idade. A idade não tem peso, a idade tem sabedoria, a idade tem conhecimento, a idade te ajuda a melhorar a tua resiliência. Por que colocar um fardo tão difícil na sua própria idade? Vamos entender que a perda muscular é algo fisiológico que se inicia quando você ainda é uma pessoa jovem. Mas dos 30 até os seus 50 anos é muito provável que você não se queixe dessa perda e dessa fraqueza porque o teu organismo tem um sistema de compensação altamente eficiente, fazendo com que você não sinta quase ou absolutamente nada, até que ele dá um tilt, ele dá um basta e diz assim, cansei cidadão, de te fazer se sentir bem, sendo que você não faz nada pela própria saúde. É aí que você começa a sentir as coisas. Portanto, perda muscular é comum sim, desde muito cedo. E quando o indivíduo ele não assiste conteúdos como esse, como você está assistindo, e chega aos 80 anos sem ter feito nada em prol da própria saúde, surge a tão temida sarcopenia, que é uma perda progressiva tanto da massa quanto da força muscular, fazendo com que agora a pessoa seja incapaz de fazer ações cotidianas, ações simples do seu dia a dia, como, por exemplo, se levantar da cama, vestir uma roupa, ir em direção aos cômodos da sua casa. E, como eu disse, a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso, onde ela, por se sentir fraca, ela deixa de fazer, inclusive, essas ações que são rotineiras, deixando-a cada vez mais enfraquecida. E óbvio que músculos fortes, desde que você trabalhe isso muito cedo, sempre privilegiando a força e a estabilidade, vão manter sim a autonomia, a sua independência e, inclusive, evitando desfechos mais críticos como quedas e fraturas. A qualidade do músculo, portanto, importa. Uma vez que você entendeu que é importante você desenvolver a sua musculatura e a partir do vídeo de hoje você vai entender que a qualidade muscular também impacta tanto positivamente quanto negativamente na tua vida. E agora eu vou te mostrar uma imagem emblemática que vai te fazer lembrar por muito tempo disso que eu estou explicando agora, que é a analogia do filé e do cupim. O que seria o filé? Uma carne nobre, uma carne quase que isenta de gordura entremeada, o chamado marmoreio, que o pessoal do churrasco gosta muito de falar, em
comparação ao famoso cupim também, que é uma excelente carne, para quem gosta, obviamente, de churrasco, mas aqui no nosso vídeo trazendo essa analogia, dessa diferença. Então daqui você já tira algumas primeiras conclusões do que seria o músculo filé, o músculo cupim. Eu vou te explicar ainda como é que você vai entender qual é o seu tipo muscular. Bom, então para o nosso contexto de força muscular, fraqueza, o que seria o músculo cupim? Seria o conceito de miosteatose. Você já ouviu falar desse conceito? Deixa eu te explicar melhor. Então, a miosteatose nada mais é do que uma infiltração de gordura dentro das fibras musculares. É como se realmente fosse um músculo cupim. Você gostou da analogia, né? Fala sério. Então, quando a pessoa tem um músculo cupim, certamente é um músculo mais gorduroso. E o que é que causa, então, essa mioesteatose? O próprio envelhecimento natural, desde que você não realize ações capazes de reverter essa condição. E aqui eu queria te explicar uma coisa muito importante, porque se nós vivêssemos há cerca de 10 mil anos, ou até um pouco antes, talvez esse vídeo nem fosse necessário, porque você naturalmente já faria movimentos regulares ao longo do seu dia. No entanto, depois da revolução agrícola, que é quando o ser humano começa a domesticar animais, ele passa a ser sedentário. E hoje nós temos inúmeras desculpas para nos mantermos sedentários, parados, sem fazer quase nada, porque a gente entende que o trabalho intelectual agora é que importa, mas não é tanto assim. Tanto é que neste momento em que eu gravo esse vídeo, eu faço esse vídeo em pé. Aliás, eu estou passando a trabalhar muito mais em pé dentro de casa do que sentado. Isso é muito curioso porque se eu for pensar na importância de você entrar em movimento, aparentemente o meu trabalho profissional é mais prejudicial do que ficar em casa, porque quando eu estou em casa eu passo mais tempo em pé. Quando eu estou no consultório eu passo mais tempo sentado. Então, veja o quanto hoje é necessário a gente se forçar a mudar o nosso padrão comportamental para evitar o quê? A miosteatose. Miosteatose, grava esse nome. Então, envelhecimento é uma das causas, assim como o sedentarismo, como eu já expliquei. O sobrepeso, óbvio, porque aí você está facilitando a tua musculatura a absorver aquela gordura excedente. E diabetes também poderia ser uma possível causa. E mais do que um músculo fraco, porque um músculo gorduroso não é um músculo forte, ele se torna um músculo inflamado. Olha só que coisa, cara. É interessante como quando você vai estudar saúde, longevidade, você começa a conectar essas informações. Então, o músculo inflamado, ele além de fraco, ele se torna metabolicamente disfuncional. Isso por quê? Porque justamente o músculo também exerce uma função endócrina. Ela também tem essa função de regular disparos de neurotransmissores, de hormônios, principalmente a insulina, quando eu falo desse tema sobre fraqueza. Portanto, a qualidade do teu músculo, ele vai sim importar muito na tua saúde como um todo. É muito curioso como eu vejo pessoas falando que tem um metabolismo lento. Talvez o metabolismo lento não seja a causa de você não conseguir ter um peso adequado, talvez ele já seja a consequência de você manter o comportamento sedentário, fazendo com que o teu músculo, ele fique agora um músculo cupim. Se você aprendeu alguma coisa nesse pouco tempo de vídeo, agora dá um seu like, porque o YouTube adora pessoas como você que dão like. Então a nossa regra a partir de agora é a seguinte: se você aprendeu uma única coisa, já dá o like. Eu acho que eu não vou mais nem pedir. Nossa regra é essa: aprendeu, dá um like, cara, porque isso faz com que o teu cérebro, ele tenha a gratidão por algo que você já ganhou naquele dia, certo? Então vamos para frente. Por que a miosteatose é um problema? Por que você deveria se preocupar com essa condição que é a miosteatose? Mesmo pessoas magras podem ter músculos tipo cupim. E eu vou te falar, eu era essa pessoa. Em 2020, quando mais ou menos nessa época eu fiz a minha bioimpedância,
cara, eu descobri, eu sou um falso magro. Muito provavelmente ali eu tinha um músculo cupim e eu precisei agir para anular esse efeito. Essas pessoas vão ter maior risco de sarcopenia, que é aquela perda de força e massa muscular que eu tenho tanto falado aqui neste canal, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hospitalização prolongada, são pessoas que demoram mais tempo para recuperarem suas funções, sua energia, porque cadê o músculo que age parcialmente e indiretamente nessas funções também? E, claro, quem tem menos músculo tem maior chance de morrer por inúmeras causas, não necessariamente pela fraqueza. Então vamos falar sobre o músculo filé, porque qualidade sim importa. O músculo saudável é diferente de ter um músculo grande. Eu posso ter um músculo grande, mas entranhado com gordura, que também funcionalmente não vale quase nada. Então, o músculo saudável é diferente. Você pode ter um músculo grande e saudável? Sim, mas não é o que a gente vê nas situações, pelo menos no meu contexto de atendimento a pessoas mais velhas, não é essa a realidade que a gente vê. Um músculo grande e saudável. Não, um músculo grande cupim. É um grande cupim que essa pessoa carrega dentro de si. Força, função e pouca gordura infiltrada são essenciais, claro, para tudo, para você se movimentar, para você realizar suas ações rotineiras ou, de repente, realizar ações excepcionais. Deixa eu contar uma historinha aqui. Eu tive que carregar ali cerca de 20, 30 quilos de roupa para um bazar, eu vou entender assim, da escola da minha filha. Minha esposa perguntou, você consegue carregar isso? Peraí, deixa eu ver. Então, como eu venho desenvolvendo força e estabilidade, coloquei aquela coisa no colo e levei até o carro. Eu fico imaginando outras pessoas que não têm essa força, talvez teriam dificuldade. Então, como eu digo, você precisa de força para suas atividades rotineiras, mas eventualmente para situações excepcionais. Então, valorize sua musculatura, tenha um músculo jaca o quanto antes. Bom, exames de imagem podem revelar a composição muscular. Aqui eu não quero ser tendencioso para você sair buscando exames, porque de verdade não é isso necessariamente que importa, não é saber se você tem ou não tem, mas tem exame sim, eu até dei um spoiler lá no início, né? A bioimpedância aparentemente pode lhe ajudar mais ou menos a descobrir se teu músculo é filé ou um músculo cupim. Mas, como eu disse, não é necessariamente isso que importa. O que importa é que você entenda o conceito e comece a trabalhar o seu processo de saúde. E como é que eu vou evitar músculos cupim? Imagine que você tenha uma suspeita de que tenha músculo fraco, uma miosteatose, porque, enfim, você não consegue realizar ações que você, de repente, realizava com muita facilidade há 20 anos, há 30 anos. Provavelmente você tem um músculo cupim. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, exercício físico regular. Parece uma coisa, parece um rádio que fica repetindo, né? Tem coisas que eu repito o tempo todo, mas por quê? Porque o ser humano aprende a partir de duas grandes forças. Uma delas é a repetição. A outra é quando está envolvido com um grande impacto emocional. Como eu não consigo causar um impacto emocional em você aqui, num vídeo como esse, eu tenho que repetir as coisas. Então eu fico repetindo, porque é assim que a neurociência explica que um ser humano aprende através da repetição. Então eu vou continuar repetindo enquanto eu estiver fazendo conteúdos aqui neste canal. Exercício físico é inegociável. Você não tem a opção de, não vou fazer exercício. Não tem essa opção. Você precisa fazer, não tem, senão você vai colher o fruto do sedentarismo, que é a fraqueza, que é a sarcopenia, que é a miosteatose. De preferência, exercício aeróbico, mais de resistência. Então, as duas coisas combinadas aparentemente trazem o melhor benefício possível. Musculação, pilates, uma alimentação equilibrada. Se você é uma pessoa que ingere pouca proteína, como eu já tenho falado em outros vídeos, é muito provável que mesmo que você faça exercício, não consiga reestruturar a tua massa muscular. Então, uma alimentação rica em proteínas, grãos integrais, gorduras boas, porque é necessário também que teu corpo tenha energia capaz de, enfim, dentre todos os processos relacionados à aquisição de força e massa muscular, você seja o mais saudável possível. Eu sei que não é tão simples assim. Eu tenho outros vídeos falando sobre fontes de proteína, sobre fontes de carboidratos, sobre
carboidratos menos prejudiciais, carboidratos mais saudáveis. Tenho vários vídeos, você pode procurar. Se você for inscrito, certamente você já recebeu a notificação desses vídeos. Mas, ainda assim, eu acredito muito porque, mesmo você tendo esse nível de conhecimento, é provável que haja uma dificuldade comportamental na adesão, na transformação da alimentação. É aí que eu descobri uma grande sacada, que você pode ter um processo transicional, você pode transitar entre uma alimentação muito ruim para uma alimentação muito boa, passando por uma jornada, por um processo. E é nesse sentido que eu tive uma ideia e que tem dado muito certo, as pessoas têm adorado, que é o e-book que eu escrevi, chamado Suplementos 40+. É um e-book que te ajuda a entender o poder da suplementação nesse processo transicional entre um estado comportamental muito ruim para a saúde, no que se refere à alimentação, no que se refere à inatividade física, no que se refere a uma vida estressada para uma vida ideal no seu perfil. Então você tem uma jornada a ser seguida e eu conto toda essa história nesse book, Suplementos 40+. Estou escrevendo a terceira edição. Na virada ele vai ter um ajuste de preço, então se você adquirir a versão atual, você vai receber a terceira edição gratuitamente. Link na descrição. Bom, continuando o tópico sobre como evitar músculos tipo cupim, você também deve investir muito no teu sono. O teu sono precisa ser reparador, porque é durante o sono que as fibras musculares são reparadas daquele trauma do exercício físico. Sim, exercício físico ele lesiona uma parte das fibras para justamente fazer com que na restauração, no reparo, ele cresça. Então, sono é necessário para isso. Mais uma vez, sono inegociável é outra tecla que eu vou ficar batendo, vou chamar, vou começar a chamar, vou dar nome às notas, às teclas dessas coisas que eu falo. Vou falar de exercício físico é o Dó maior. Sono reparador é o Ré maior. Vou inventar uma coisa dessa, vou já criar uma analogia para facilitar teu aprendizado. Evite demais dietas restritivas que causam perda muscular. Cara, eu vejo demais, isso é um problema sério. A pessoa quer emagrecer e corta absolutamente tudo, corta a proteína, ela realmente emagrece. Só que ela fica fraca, não adianta nada. Esse é emagrecimento doentio. Acompanhamento médico para grupos de risco. Ou seja, se você tem alguma condição de saúde que precisa do acompanhamento, nada de começar qualquer tipo de dieta por conta própria, porque isso pode ser muito mais danoso do que o próprio benefício de você ter um corpo saudável. E assim vale também para exercícios físicos mais intensos, como academia. Você precisa passar por um profissional de saúde. Então, para resumir a nossa história de hoje, eu quero te dizer o seguinte, músculo saudável é funcional, não apenas volumoso. Por isso que eu falo, força, estabilidade. É muito provável que você não me veja exibindo um corpo gigantesco, mas eu vou te garantir que eu tenho muito mais força hoje do que há 5 anos. A qualidade da massa magra é decisiva para a longevidade, vários estudos têm apontado isso. Eu vou começar a fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre esses estudos para trazer um vídeo para você explicando isso, o quanto a força muscular ela impacta positivamente na longevidade. Adotar bons hábitos preserva força, mobilidade, independência. E a tua escolha hoje é a seguinte, você vai se manter tendo um músculo filé ou você vai esperar ele virar um cupim? Essa é uma decisão sua. Você pode iniciar hoje, você pode iniciar daqui a 30 anos. Mas saiba de uma coisa, daqui a 30 anos é muito provável que seu músculo já seja cupim. Eu fiz um outro vídeo muito interessante, vou deixar aqui na tela, os 5 minerais essenciais para combater a fraqueza. Então assiste lá, é muito interessante. Se você já tiver assistido, assiste esse outro que é o próprio YouTube que está te recomendando. Tchau!